Queridos, paz do Senhor Jesus. Então, aproveitando que os irmãos estão em pé, abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7. Que Deus use de misericórdia e nos abençoe nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Diz assim o texto sagrado: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Obrigado, pode se assentar e fique na liberdade para glorificar o nome do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. O tema a qual vocês escolheram, mulheres, como disse a Ana, 37 anos, eu tinha, na época, então, 1 ano e meio de idade, e participei dos 14 anos que aqui estivemos desse trabalho. Fizemos muitas campanhas pelas manhãs, que na época nós tínhamos todas as manhãs, inclusive, e foi um tempo muito bom. E hoje é poder estar aqui pregando a palavra de Deus. Sabe, alguém lembra aqueles dos mais antigos aí, tipo nós assim estamos já indo para a idade, aleluia, daquele comercial da Mastercard. Tal coisa, tantos reais com Mastercard, mas tem coisas que não tem preço. Alguém lembra desse comercial? Se você lembra, você está ficando velho, que nem eu, isso aí, glória a Deus por isso. Ô Thaís, não vem com essa não, tá? Você lembra assim, louvado seja o Senhor por isso. E o tema é o cristão que glorifica a Deus, E o texto bíblico que diz: tudo quanto fizerdes, quer comeis, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por isso que quando eu como uma pizza, eu falo: Deus, é para a tua glória, Senhor, aleluia, Se tudo é para a glória de Deus, então, quando eu como a pizza, Deus, estou comendo para a tua glória. Quando eu trabalho, quando eu faço, que tudo seja de fato o nome do Senhor sendo glorificado em nós e por meio de nós. E quando nós lemos esse texto, tudo, aí eu faço uma pergunta, não somente aos irmãos, mas para mim também. Será que tudo que nós fazemos de fato, Deus é glorificado? E eu deixo uma outra pergunta: será que é possível de fato ter uma vida em que exalte o nome do Senhor? A ponto das pessoas que não são cristãs, ao olharem para nós, elas verem que Deus habita em nós e elas afirmarem: olha, de fato Deus é na sua vida, e assim sendo, Deus será engrandecido. São meditações que quando nós paramos, nós vamos perceber, ou melhor dizendo, eu vou perceber, que talvez nem tudo aquilo que eu faça de fato engrandeça o nome do Senhor. Mas eu fiz questão de ler esse texto de Timóteo, porque eu gostaria de aprender junto com os irmãos aquilo que eu imaginei e pensei sobre os alicerces de uma vida que glorifica o nome do Senhor. E nós temos aqui no texto cujo nós lemos em Timóteo, Paulo, alguém que estava preso em Roma, e ele escreve então essa carta ao jovem pastor Timóteo um pouco antes da sua morte. Ou seja, alguém que já tinha vivido, alguém que já tinha experimentado, alguém que já tinha de fato sido aquilo que Deus queria que ele fosse, e feito aquilo que Deus queria que ele o fizesse. Então Paulo está dizendo para nós, em primeira instância a Timóteo, e depois para nós: olha, é possível sim nós termos uma vida que agrade ao Senhor. Eu posso ouvir um amém ou não? Aleluia. Então Paulo está dizendo ao jovem pastor Timóteo, claro que nós não temos tempo de ler as duas cartas, mas são recomendações
a todo aquele que exerce alguma liderança dentro da igreja, não apenas ao pastor, apesar que é de Paulo dizendo a Timóteo que era também obreiro, mas nós vamos aprender muitas lições, das quais é importante para todo aquele que exerce qualquer tipo de liderança dentro da igreja. E me permita abrir aqui um parênteses, falando sobre liderança, pastor, me permita. Dia 20 agora, não nesse sábado próximo, no outro, estaremos realizando lá na 10ª um curso de liderança, tanto para quem já é líder, como para aqueles que desejam ser um dia. Então, nós podemos depois, pastor, enviar o link, caso possa compartilhar com a igreja, apenas R$15, um preço apenas aí de coffee break, porque dizem que crente não bebe, mas que come, que é uma beleza, né? Eu sei disso, aleluia. Então, apenas um valor para um coffee break que lá nós teremos. Caso os irmãos tenham interesse, dia 20, esse curso de liderança. Amém? Quem disse amém, então disse assim seja, e assim vai ter que ir. Então, Paulo está dizendo ao jovem pastor Timóteo muitas lições. Repito, não temos tempo de lermos todas as duas cartas, mas nesse finalzinho, tanto da vida de Paulo, quanto dessa última carta ao jovem pastor Timóteo, então ele fala, olha Timóteo, eu tenho algumas certezas, eu tenho algumas bases, e eu ressalto aqui em dizer que uma das bases que a igreja tem é a oração. E essa igreja há 37 anos tem um grupo orando fielmente para a glória de Deus. Então, irmãs, que Deus continue sustentando vocês. Que Deus continue abençoando vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, ele diz então, olha Timóteo, eu posso afirmar isso para a glória de Deus, que eu combati o bom combate. Oh, maravilha! E eu pensando e meditando neste texto, eu estava imaginando Paulo dizendo essas coisas. Olha, Timóteo, eu lutei, eu combati, ou seja, eu fiz aquilo que tinha que ser feito, e eu fui aquilo que eu tive que ter sido. Ou seja, ele estava dizendo, uma coisa eu tenho certeza, que eu lutei, eu combati, mas algo que me chama muita atenção, é que ele fala assim, olha, eu combati, mas não foi qualquer combate, eu não lutei qualquer luta, eu lutei a luta que foi necessária eu lutar. Estão aqui comigo ou não? Quantos de nós já não lutamos lutas que não era para nós lutarmos? Então Paulo está dizendo para nós, olha, eu lutei, mas eu lutei as lutas necessárias. E eu meditando nesta palavra, eu cheguei a uma conclusão, que muitos têm a síndrome do Superman. Sabe qual é? É aquele que se acha o homem de aço, se acha indestrutível e acha que ele pode lutar qualquer luta. Mas Paulo está ensinando para nós, olha, Timóteo e igreja, existem lutas que nós não devemos lutar. Existem lutas que não é para nós dizermos, olha, me permita usar o termo, olha, eu sou o cara e eu consigo e posso lutar qualquer luta. Porque o próprio Paulo, ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 2, versículo 22 da mesma carta, ele diz a Timóteo, faça uma coisa, fuja das paixões da mocidade. O que Paulo estava dizendo a Timóteo? Timóteo, existem lutas que não devem ser lutadas não. Existem situações que não é para dizer, olha, eu sou forte, eu sou o tal, eu consigo. Não, fuja.
Não lute, é isso que Paulo está dizendo ao jovem pastor Timóteo. E o José, chamado José do Egito, lembram da história dele? É uma história que eu gosto muito. E quando ele estava lá na casa de Potifar, e a mulher dele, mulher do cão, mulher carnal, que quando viu aquele pedaço de carne, falou, na minha cama. E a Bíblia fala que ela investiu em José, porque a Bíblia diz que ele era um homem formoso, então não era eu, né? Mas Deus faz milagre, aleluia, que fez essa mulher me achar bonito, glória a Deus por isso. Mas a Bíblia fala o quê? Que quando a mulher de Potifar investe contra José para levá-lo à cama, ele fez o quê? Saiu correndo. É o mesmo princípio que Paulo está dizendo, existem lutas que não são para ser lutadas. Então foge. E Paulo disse a Timóteo justamente isso, Timóteo, fuja das paixões da mocidade. E hoje eu posso dizer isso, quando eu comecei a namorar a Lela, gente, nós somos carne. E homem, quando vê uma mulher linda, com todo respeito ao termo, ele fica doido. E comigo não era diferente. Mas eu entendia que Paulo disse, olha, fuja das paixões da mocidade. E quando nós estávamos namorando, e o fogo aquecia, do nada eu falava, Lela, eu estou indo embora. Por quê? Estou indo embora. E ela ficava mal. Aí o que eu fiz para ele? E eu dizia, você nasceu linda, mulher, foi isso que você fez. E para eu não pecar, eu saía correndo, gente, porque eu sabia que se eu ficasse, o fogo ia aumentar e não ia dar bom. Existem lutas que não devem ser lutadas. Por quê? Quando a gente luta uma luta que não deve ser lutada, a gente entra em luta. É tanta luta, né? Entenderam, né? Ou seja, quando a gente assume algo que não deveria, vai ter consequências ruins. E é isso que Paulo está ensinando para nós. Mas uma outra coisa que eu entendo também aqui, Paulo ensinando ao jovem pastor Timóteo e consequentemente a nós, que da mesma forma se nós lutarmos uma luta que não deveríamos, vai dar ruim, não lutar uma luta que deveríamos também vai dar ruim. Porque o próprio Paulo, ele discipulando Timóteo, então ele diz, olha Timóteo, fuja das paixões da mocidade, ou seja, entenda quais lutas que devem ser lutadas ou não. Mas na outra epístola, no capítulo 6, versículo 12, Paulo também disse a Timóteo, Timóteo, batalhe pela fé evangélica. O que Paulo está dizendo para nós? Não são todas as lutas que nós vamos lutar, mas existem lutas que nós, como cristãos, nós devemos se posicionar para lutar essas batalhas. Estão aqui junto comigo ou não? Então Paulo está dizendo, não lute lutas que não são necessárias, mas em contrapartida, assuma o seu lugar, se posicione e lute a luta que deve ser lutada. É por que eu falo isso, gente? Ouvi essa história há bastante tempo. Me contaram como sendo verídica, então vou repassar como sendo, então, verídica, de um jovem que foi servir no exército, e nessa fase foi a única coisa boa, que as minhas enfermidades foram de Deus, que eu não queria servir o exército. Eu cheguei lá, o médico me examinou, falou, rapaz, você é doente. Eu falei, doutor, faz parte da vida. Você quer ir embora? Eu falei, quero. Ele falou, tchau. Eu falei, fui. Aleluia. Ai, Jesus dos crentes. Mas esse jovem foi para o exército, ficou lá algum tempo, voltou para a sua igreja, falou, pastor, estive no exército e Deus me guardou e eu preciso compartilhar isso com a igreja. E ele falou, então vai lá, compartilha.
Aí o jovem disse: irmãos, os irmãos sabem que eu fui lá, fiquei tanto tempo fora, e Deus me guardou. Irmão, amém, glória a Deus. Pois é, irmãos, ninguém soube que eu era crente. Oh, Jesus. E eu me lembro quando o ex-jogador Kaká, lembram dele? Um cara com um testemunho muito bonito e firme. E tinha um rapaz chamado Juca Kfouri, ateu, declarado ateu, e que ele falava muito mal do jogador Kaká. Até um dia que ele se posicionou e disse: olha, Juca Kfouri, você pode vir e falar do meu desempenho dentro do campo, que está tudo certo. Mas quando você fere a minha fé, eu tenho direito de defendê-la. E ele defendeu para que o mundo todo ouvisse: eu sou cristão e eu defendo a minha fé. Aleluia. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, então saiba que existem lutas que você não deve lutar, mas em contrapartida outras que você deve se posicionar e lutar por ela. Então uma coisa que eu estava meditando, então, que nós precisamos ter maturidade para nós entendermos quais lutas nós não vamos lutar e quais que nós devemos sim lutar. Assim por diante, amém ou não? Maturidade e sabedoria. Gente, tem muitas histórias bíblicas, é claro que eu amo, mas uma delas também é a de Davi, que eu creio que muitos também gostam. Davi, aquele que foi esquecido pelo pai, lembra? Aquele que os seus irmãos se achavam melhores que ele, lembra? Isso. Davi que foi ser pastor de ovelhas, lembram? Isso, esse mesmo. Gente, é uma história linda. Por que eu falo que ser pastor de ovelhas não era para Davi ser, entre aspas, na lógica? Por quê? Naquela época, o filho mais velho assumia o negócio do pai, não era assim? E ele era o mais velho ou o mais novo? Espera aí, tem alguma coisa errada? Sim ou não? Alguma coisa errada que não está certa? E ele foi então, e ele assumiu algo que não era dele. Gente, eu aprendo aqui que Paulo está dizendo que para nós lutarmos as lutas que nós devemos de fato, nós precisamos assumir coisas que outros não assumem. É isso, porque era para o mais velho ser o camarada que levaria o negócio do pai, mas era o mais novo. Gente, mas eu acho isso fantástico, que ele assumiu aquilo que fora rejeitado pelos seus irmãos mais velhos, é porque eles acharam que aquilo era muito pouco para eles, mas ele fez daquele pouco o trampolim para que ele fosse levado para o próximo nível. Que coisa linda, gente! E eu me lembro quando eu fui pregar em uma igreja nossa, em um bairro chamado Zumbi. É isso mesmo, o nome do bairro é Zumbi. Pensa, só droga, prostituição, e Deus nos permitiu irmos lá um dia. O pastor que estava na época já partiu para a glória, assim cremos. Mas eu me lembro que ele me disse isso: Júnior, ninguém quis vir para cá, porque uma vila chamada Zumbi é ponto de drogas, de prostituição, mortes. Mas Deus me disse: vai, e eu vim, e Deus me tem feito próspero neste lugar que mais ninguém quis vir. Eu acho isso fantástico. Davi usou disso para amadurecer, para crescer. Aí quando os seus irmãos, alguns deles, eles faziam parte do exército do rei Saul. E eles batiam no peito. Até que um dia o pai deles enviou Davi levar comida para os seus irmãos lá no arraial do exército do rei Saul. Seus irmãos, quando viram ele, falaram o quê? Davi, aqui não é o seu lugar não, rapaz. Nós fazemos parte do exército, você é só um pastorzinho de ovelha. Mas daí, gente, é algo extraordinário.
Porque durante muitos dias, o gigante, o Golias, estava dizendo: me mandem um homem. Não tem homem aí que possa vir contra mim, não. É isso que eu acho fantástico, que os seus irmãos que se achavam hostis, por que eles não aceitaram o desafio do gigante? Me permita usar o termo, já que eles eram os caras, por que eles não assumiram aquilo que eles deveriam? Estão aqui junto comigo ou não? Mas Davi, ao ouvir o gigante desafiar o próprio Deus, ele fala: rapaz, quem esse incircunciso pensa que ele é, e ele desafiar Deus? Eu como servo de Deus, eu não posso ficar apático diante disso. Aí ele falou: avisa lá o rei, que eu vou enfrentar aquele gigante. Gente, ele fez da obra que os seus irmãos haviam rejeitado para se preparar para aquela guerra. Aleluia, gente, isso é coisa fantástica. Então, Paulo está dizendo para nós: olha, entenda, tenha maturidade, tenha discernimento, tenha sabedoria para qual luta você deve, de fato, enfrentar e lutar. Mas algo que se repete nas histórias bíblicas é uma mesma coisa. Mas, Júnior, qual luta que eu devo lutar de fato? Busque ao Senhor, que Ele vai direcioná-lo para isso. E eu estava lembrando daquele episódio de Ziclag, em 1 Samuel capítulo 30, quando Davi e os valentes retornam para casa, até que eles encontraram a cidade devastada e queimada, e as suas esposas e filhos foram levados como escravos. Tem hora que na vida de um pastor, de um líder, não é fácil não, gente. Porque a Bíblia nos fala que quando os soldados de Davi viram a cidade destruída, as suas esposas e filhos foram levados cativos, a Bíblia diz que eles quiseram apedrejar Davi. Jesus, mas a Bíblia nos afirma isso, que Davi foi diante de Deus e ele buscou ao Senhor. Os homens aqui, casados ou pais, estão aqui comigo? Se fosse você, que alguém tivesse vindo na sua casa, levado a sua esposa ou seus filhos junto com eles, e destruído a sua casa, o que você faria? Pela lógica de macho alfa que nós somos, amém? Aleluia, macho mesmo, glória a Deus, que hoje tem os machos que não são machos, né? Mas aqui é só macho, aleluia, glória a Deus. É verdade, gente, mas enfim. Eles queriam, claro, é a minha esposa, são os meus filhos. Mas Davi falou: olha, mesmo diante disso eu vou buscar ao Senhor. É porque Davi tinha uma certeza dentro dele: as vitórias quem me dá é o próprio Senhor. E eu preciso buscá-lo, então, para que eu veja se Ele quer que eu vá ou não. Mesmo os homens querendo apedrejá-lo, mas ele falou: espera aí, gente, eu vou buscar ao Senhor. Senhor, e aí, Deus, o que nós vamos realizar agora? Deus disse: vai, que eu vou dar vitória. Aleluia. Lutas que nós devemos lutar, buscar ao Senhor diante das situações. Agora, uma outra coisa também muito importante, além de nós vermos quais lutas não devemos lutar, ou quais nós devemos lutar, é como nós lutamos. Porque nós temos na história bíblica, quando Israel, lembram da história de Jericó, lembram? E eu aprendi desde a minha infância a musiquinha: vem com Josué lutar em Jericó. Isso aí, aleluia, glória a Deus.
Escola bíblica na vida do filho é importantíssimo. Aí, então, Deus dera vitória para eles diante da cidade que era indestrutível aos olhos humanos. Deus dera vitória para eles. Aí, depois dessa grande vitória, eles foram contra a cidade de Ai. Lembram? E ai deles, é porque eles estavam em pecado. Um camarada que desobedeceu a Deus, então eles se acharam, puxa, se nós vencemos os mais fortes, o mais fraco agora vai ser de boa. Foram lá e foram derrotados. Aí a Bíblia repete mais uma vez que Josué foi diante do Senhor e buscou ao Senhor. Senhor, nós sabemos que a vitória é o Senhor quem dá para nós, mas o que aconteceu, Senhor? Até que Deus disse, olha, tem um que está em pecado, de tal tribo, de tal família, que lá debaixo da tenda dele, ele escondeu aquilo que não deveria. Aí até que Deus foi e disse, tira o pecado do meio de vocês. Gente, me permita aqui abrir um parênteses grandão. O que é que a Bíblia diz para nós? Sobre que o diabo foge de nós. É isso que a Bíblia diz, sim ou não? É bíblico? É bíblico. Mas antes disso tem um porém. O que é que a Bíblia fala primeiro? Sujeitai-vos, pois, a quem há? Resistir ao... E ele, pois é. Por que tem crente que tem medo de demônio? Na nossa igreja lá, tem um moço, não vou dizer o nome dele. Pensa um cara que tem medo, mas medo, pavor. Até que um dia, ele anda de moto, né? E um dia disseram para ele, rapaz, se você olhar no retrovisor da moto, você vai ver um demônio. Ele foi embora e só olhava assim. Oh, meu Deus. Porque, gente, antes de nós enfrentarmos o diabo, aquilo que quer que seja, nós precisamos estar sujeitos a Deus. Oh, aleluia. Porque diabo não treme se é pastor, diabo não treme se é presbítero, não, isso para ele não importa de nada. Mas ele treme ao nome que está acima de todos os nomes. Oh, aleluia. E abrindo aqui um outro parênteses, não sei se por acaso vocês viram, tem um vídeo aí nos Reels da vida, de um pastor de uma certa igreja, que ele afirma isso, não sei se caso você já viu esse vídeo ou não, em que ele fala assim, irmãos, um dia eu estava expulsando um demônio, e ele não saiu pelo nome de Jesus, até que eu fiquei bravo com ele, e ele saiu. Falei, rapaz, seu nome está maior que o de Cristo, então. Mas, irmãos, nós precisamos então entender como que nós lutamos as nossas guerras. É porque a Bíblia nos fala o quê? Que se a luta é espiritual, as armas são como então, gente? Espirituais. Vem aqui, pega o sal grosso, joga na sua casa, sal grosso apenas na costela, aleluia, é uma bênção, isso. Vem aqui e leve a vassoura que vai varrer gente, quem manda o capiroto embora é só o Senhor Jesus, que venceu ele naquela cruz, aleluia. Então, se eu quero ter êxito nas minhas lutas, eu preciso o quê? Me colocar diante do Senhor, me sujeitar a Ele e dizer, Senhor, na Tua força agora eu vou. Lembram de Davi? Quando foi diante do gigante Golias, o que ele disse? Tu vens a mim com espadas e lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, aleluia. Então, como que eu luto essas lutas que devem ser lutadas? Esse é um ponto muito importante para nós. Posicionamento, aperfeiçoamento e ação. Eu preciso agir, amém, gente? Então, são coisas importantes. Agora, uma outra coisa que além das lutas que nós devemos lutar ou não, e a forma como nós lutamos,
existem lutas que não são nem para nós lutarmos, nem para nós não fazermos nada. Por quê? São lutas que Deus luta por nós. Oh, aleluia! Segundo a Crônicas, capítulo 20, fala quando os moabitas e os amonitas, eles falaram contra Josafá. Nós vamos contra vocês aí, viu? E a Bíblia fala então que o povo ficou com medo, porque um outro grupo maior vinha contra eles. E mais uma vez, eu quero enfatizar isso, irmãos. Buscaram ao Senhor. Essa igreja há 37 anos busca ao Senhor. Por meio do círculo de oração. Buscaram ao Senhor. Então Josafá foi diante de Deus e falou: Senhor, está vindo um grupo aí maior que nós e nós não temos como vencê-lo. Senhor, o que o Senhor fala para nós? Oh, aleluia! Até que a Bíblia fala então que Deus toma um certo servo lá e fala a Jaaziel, e ele disse no versículo 15: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados ou por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas sim é de Deus. Oh, aleluia! Aí quando nós entendemos que existem batalhas que não são nossas, mas são de Deus, nós vamos entender que sempre a vitória será de quem, gente? Será do próprio Deus, aleluia. Porque quando Deus se levanta, é para dar a vitória, louvado seja o Senhor Jesus. Então Paulo está dizendo ao jovem pastor Timóteo: olha, eu combati o bom combate, amém? E ele continua então dizendo: eu completei a carreira, eu combati, eu fiz, eu fui, e eu completei a carreira. O que ele estava dizendo, em outras palavras: eu vivi o propósito, eu de fato fui aquilo que Deus queria que eu fosse. Olha que coisa linda! Eu de fato fiz aquilo que Deus quisesse que eu fizesse. E eu fiz com excelência, mas não porque eu sou o cara, mas sim por causa da graça de Deus sobre a minha vida. Olha que coisa linda. Paulo estava dizendo para ele: olha, eu completei a carreira, eu consegui fazer aquilo por completo, eu não parei na metade. Muito se fala sobre motivação, sim ou não? Muitos vídeos, muitas coisas, motivação. Mas a motivação é só o start. E tem muitos que eles se motivam, mas eles não completam. Qual é a fama do brasileiro mesmo? É começar e não? Deixa eu fazer aqui as perguntas, caso queira responder, senão fique sem problema nenhum. Quem aqui já começou uma dieta e não foi à frente? Quem aqui já começou um estudo e não terminou? Quem aqui já começou algum relacionamento e não foi para frente? Está vendo, gente? Aleluia. Alguns são livramentos, eu sei. Aleluia. Mas antes de casar, casou, se vira, né? Aguenta, é isso aí. Oh, Jesus. Mas Paulo está dizendo, nesses alicerces para uma vida que exalte ao Senhor, eu consegui completar a carreira. Agora, a motivação começa, mas ela não vai até o final. Por quê? É necessário que a gente, além da motivação, que a gente venha a ter o que mais? Disciplina. Exemplo, fazem 6 meses que eu comecei a caminhar no bosque. Nós moramos próximo ao Bosque 2. E no primeiro dia que eu fui, gente, eu só caminhei. Fiquei 3 dias com tudo dolorido. Mas eu falei: opa, disciplina. A minha esposa é prova. Amor, fala que é verdade. Estou indo alguns dias assim, às 5:30 da manhã, às 6 horas, às 7 horas. É fazer o quê? É correr. Hoje já dou 2 voltas completas
entre caminhada e corrida. Olha que coisa boa, gente. Em 6 meses já faço 6,8 km. E a minha esposa, tempos até falou: amor, vamos acordar cedo e fazer caminhada. Eu falei: amor, acordar cedo para ir suar? Jamais. Aí hoje eu vou e ela não vai. Mas o trabalho dela, tá, calma, o trabalho dela é muito o puxado, dá tapa nas mulheres, porque ela é esteticista, então dá tapa nas mulheres lá. Não estou brincando. Mas só que é o que? Disse, todo dia eu acordo, vamos lá, é correr? Não. Tem dia que eu falo: puxa, eu quero ficar na minha cama. Mas eu falo: cara, disse, vamos lá, e vou. Mesmo que doa tudo, mas é disciplina. Então, é esforço, é disciplina, são renúncias, é dedicação, é superação. Isso, se mova, comece, que você vai sendo aperfeiçoado no caminho, aleluia ou não? Então Paulo está dizendo: olha, eu completei a carreira, ou seja, preste atenção nisso, Deus não nos dá algo que seja impossível de concluir. Eu posso ouvir um amém ou não? Vou repetir: Deus não nos dá algo que seja impossível de concluir. Oh, aleluia. Se Deus lhe deu alguma coisa na igreja, é porque Ele sabe que de fato você pode fazê-lo com excelência, amém ou não? Ministério, igreja, gente. Eu ouvia, né? Ouvi desde a minha infância: você vai ser pastor, você vai pregar, você vai não sei o quê. E os irmãos sabem a questão da minha fala. E eu falava: Deus, mas o pastor prega, fala, e a minha fala não é tão boa, Senhor. Mas Deus não nos dá nada que seja impossível de realizar. Acreditei na palavra de Deus, falei: Deus, não sou eu, mas é o Senhor, então vamos nessa, Jesus. Se hoje eu prego, é totalmente pela graça de Deus e para a glória de Deus, aleluia. Então Deus não nos dá nada que seja impossível de concluir, tanto no ministério eclesiástico, e me permita abrir esse tema também, e no ministério familiar. Deixe-me dar a palavra específica aos homens aqui. Mulher é coisa boa, sim ou não, homens? Pode, fala aí grande, sim ou não? Mas é fácil? Nem um pouco. Agora, irmãs, homem é bom ou não? É fácil? Pois é isso aí. Nós estamos juntos nessa, gente. Mas agora, é impossível? Não é, gente. Deus não nos dá nada que seja impossível de concluir. Você, homem, que em nome de Cristo, que você, homem, tenha êxito como esposo e como pai, em nome de Jesus. Você, mulher, tenha êxito como esposa e como mãe, em nome de Jesus. Eu não vou ser machista aqui, não. Vamos ver se por acaso vocês concordam ou não. Mulheres, irmãs de Jesus, um dos seus maiores prazeres não é de ver a sua casa do seu jeito, sim ou não? Então cuide dela com êxito, faça aquela janta que o maridão goste, isso, faça, que o filho goste, porque Deus deu a função para a mulher. Agora, homens, não que você não possa ajudar a sua esposa em casa, amém, irmãs? Isso, mas só que Deus capacitou a mulher para que ela desenvolvesse uma função muito linda dentro do seu lar, amém, irmãs? E eu me lembro de um homem que um dia me disse que ele me fez ver dessa forma. Falou assim: Júnior, a mulher que você casa vai ser a mãe dos seus filhos. E qual mulher é que você quer que ela cuide dos seus filhos? Falei: rapaz, é forte, hein?
Aí quando eu olhei para aquela mulher, falei, é ela, aleluia. É isso aí, gente, cada um na sua função, amém ou não, amém? Agora, assim como eu, talvez você possa ter em algum instante da sua vida, ter dito, Senhor, eu não consigo, eu não posso, Senhor, eu sou incapaz, e que você nunca mude esse pensamento, porque quando a gente não pode, Deus mostra que Ele pode, aleluia. Então vai firme, querido, naquilo que Deus lhe der. E algo que eu vejo sobre a capacidade vindo de Deus para que a gente faça aquilo que Ele quer que a gente faça, existe algo chamado processos. Existem processos que são ótimos, são gostosos, são legais, mas existem os processos que são difíceis, que eles machucam, que eles causam dor, mas uma coisa que nós devemos entender é que o Deus que nos chama, Ele nunca erra aquilo que Ele fala, amém? Então se Ele disse, mesmo que Ele permita processos não fáceis, mas Ele sabe que tudo isso vai nos preparar lá para frente. Lembram de José do Egito? Rapaz, quando jovem teve 2 sonhos, enfim, e tal, aí até que ele fosse aquilo que Deus quisesse que ele fosse, quantos processos que ele o passou, mas cada processo preparou para que ele estivesse pronto para assumir aquilo que Deus tinha para ele, ou não, amém? Então, muitas pessoas vêm, pastor, peça para que Deus viva o que tem que ser vivido, se vira, se acha em Deus aí, porque os processos são necessários para que a gente cresça e para que a gente amadureça, amém? Então Paulo está dizendo, eu completei a carreira, eu passei os processos sim, mas tudo isso me capacitou a viver aquilo que Deus tinha para a minha vida, amém? E por último, porque o relógio não espera ninguém, né? Então ele diz, eu guardei a fé, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a minha fé. A vida de um cristão que agrada ao Senhor é o tema de vocês. Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala o que mesmo? Ora, sem fé é impossível o quê? Que é necessário, e diz o texto, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a... Agora, mas me permita usar isso que Paulo está dizendo, que essa fé que nos leva a viver os propósitos de Deus, ela é uma fé amadurecida. O que é que Cristo disse a nós? Que a fé é como um grão de que quando o grão é super pequenininho, sim ou não? Mas esse grão vai germir e ele cresce ou não? Assim é a nossa fé. Pode ser que ela vai e comece pequenininha, mas ela vai amadurecer e isso vai nos levar cada vez mais a um nível mais alto. Então Paulo estava, em outras palavras, dizendo, olha, eu fiz tudo aquilo que eu fiz, eu fui aquilo que eu fui, mas eu mantive o mais importante, que é o meu relacionamento com Cristo. Eu me mantive fiel a Cristo, e isso não mudou desde o começo até agora. Eu mantive a minha fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, ele estava também dizendo, assim como eu comecei, eu estou também terminando. Oh Jesus! Tem uma frase que a minha mãe sempre repetia, eu acho que os mais antigos vão lembrar da frase talvez, que ela dizia, né, ou diz ainda, né? Que muitos perdem Jesus na obra. Eles entram em um ativismo,
mas eles perdem o mais importante, que é o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Em outras palavras, Paulo estava também dizendo assim: olha, viva a vida presente sim, mas não perca a visão da eternidade, nunca perca a certeza de que um dia Jesus virá buscar a sua igreja, aleluia! É isso que Paulo estava dizendo para nós. Eu guardei a minha fé. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, que diz, que nós devemos o fazer como para Deus e não para homens. É porque, gente, é bom que a gente seja reconhecido, sim ou não? É bom nós recebermos elogios, sim ou não? Mas que a gente não dependa isso de homens. Amém ou não? Porque, gente, se eu faço para Deus, a minha recompensa vem de quem, gente? Então, se homens me olham ou não, se homens reconhecem aquilo que eu faço ou não, com todo o respeito ao termo, estou nem aí. Porque importa aquilo que Deus vai me dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, aleluia! É isso que Paulo está dizendo para nós. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, mas se for possível de pôr aqui no telão, eu gostaria de ler esse versículo. 1 Coríntios 15, 58, por gentileza. Olha o que diz a palavra: portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes e sempre o quê? Na obra e sabendo que em quem? No Senhor, o vosso trabalho não é? Eita, se você faz para Deus, é Ele que vai te recompensar. Se eu guardo a minha fé nele, ele vai honrar a minha fé que eu tive nele. É isso que a Bíblia nos fala, que Cristo quando fala assim: olha, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus vê, se eu faço para Ele, se eu guardo a minha fé nele, Ele vai recompensar a minha fé que eu tive nele, amém? E essas recompensas podem ser na vida aqui presente? Podem. Tem muitas bênçãos de Deus, amém? A Bíblia fala de mais de 8.000 promessas, que são tanto na vida presente quanto na vida futura, mas com certeza, gente, se eu guardei a minha fé em Cristo, Ele vai me levar para onde Ele está, aleluia, oh glória. O que Ele disse para nós: olha, estou indo, mas vou o quê? Preparar-vos, e para que onde eu estou, estejais vós. Oh, gente, vamos guardar a nossa fé em Cristo Jesus, amém? Resumindo tudo aquilo que eu falei, eu resumiria nessa frase: faça o que tem que ser feito, seja o que tem que ser, não se arrependa disso e seja recompensado por isso. Amém, gente? Fiquemos em pé, por gentileza. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Feche os seus olhos, por gentileza. Eu não conheço as suas lutas, mas irmãs, se o seu marido ainda não é crente, não para não, continua combatendo em Cristo, que em nome de Cristo ele vai vir para o Senhor. Se o seu filho está longe, não veio ainda, continue combatendo, porque na hora certa vai vir em nome de Cristo Jesus. Os solteiros aí que querem um dia casar, continua firme que você vai casar também, em nome de Cristo Jesus. Se eu casei, qualquer um casa, aleluia, é isso aí, gente.
Combata o bom combate. Complete a carreira. É possível completar aquilo que Deus te chamou. É possível completar aquela responsabilidade que Deus entregou em suas mãos, sim. Mas o mais importante, guarde a sua fé, mantenha-se firme a Cristo, não abandone Ele jamais, vai com Ele até o final, que Ele é fiel. A Bíblia nos afirma isso: fiel é aquele que o chamou. Então, se Ele é fiel, Ele não falha, e Ele vai cumprir as suas palavras e as suas promessas sobre a sua vida, em nome de Jesus.